Oi, eu sou a Andréa Éboli. Eu sou o LG. E nós estamos aqui hoje no Gerações Cast. Chegamos, hein? Começou. Gerações Cast. E a gente vai falar um pouco de gerações, mas não naquele modelo que a gente está acostumado a falar em caixinhas, né? Como é que é? Boomers, Z, geração X. Z agora não, vai dominar o consumo. A gente não quer saber disso, na verdade. A gente entende que todas as gerações estão juntas, trabalham juntas. A gente precisa aprender um com o outro. E o Gerações vem com essa proposta de trazer em determinada área ou profissão pessoas de diferentes gerações para a gente interagir, para a gente se conhecer, para a gente aprender um com o outro. E hoje o que a gente tem aqui? A gente tem beleza, a gente tem conhecimento. A gente tem... A gente tem entretenimento também. A gente tem saúde. Tem saúde. A gente vai falar ao longo da temporada de saúde, de medicina, de maneira geral. A gente vai falar do mundo corporativo. Tem que ser. Tem que falar do mundo corporativo. Comunicação, publicidade. Arquitetura. Fotografia. Diversas profissões onde a gente consegue trazer duas gerações aqui pra gente discutir, pra gente aprender um com o outro e pra realmente a gente fazer com que as pessoas que estão assistindo esse podcast aprendam e até de repente as pessoas estão com dúvida se vão por essa ou outra profissão, podem escolher, né? É isso. E a proposta, além de tudo isso, é aproveitar que a palavra gerações para gerar ações. É isso. E hoje quem a gente tem aqui, hein? Gente, nós temos dois convidados muito especiais. Muito especiais. Eu tô muito lisonjeada deles terem aceitado. André, então, por gentileza, apresente os nossos convidados. Eu vou apresentar mais ou menos, tá? Primeiro eu vou chamar ela, que é, assim, maravilhosa. Pra mim, uma das melhores médicas daqui do Brasil. Que tá comigo já há muitos anos. Foi a pediatra das minhas filhas. A linda, maravilhosa Márcia Cuminali. Chegou! Um pouquinho de desconto nesses elogios, mas tudo bem. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso. E agora, então, vou apresentar o nosso segundo convidado, que é médico também, viu, doutora? Médico, residente de UTI. Francisco, mas também aqui carinhosamente entre nós de Chico. É isso? Doutor Chico. Boa tarde, gente. Um prazer poder estar aqui com vocês. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom, para começar, vocês vão se apresentar aqui, mas a gente não quer uma apresentação formal, não. A gente vai fazer uma pergunta para vocês e vocês respondam como quiserem, tá? Essa pergunta é: se eu ligar agora para alguém da família de vocês, pode ser a mãe, a filha, a esposa, o que elas fariam de vocês? O que elas pensariam assim? Qual foi a carreira da Márcia? O que ela fez? Como é ela, Márcia, como pessoa? Conta pra gente. O que eles falariam de vocês? Resposta difícil, né? Eu acredito que, num primeiro olhar, eu acho que é a dedicação ao trabalho, assim. Eu acho que isso, eu escuto muito e se repete muito ao meu redor. Eu acho que é uma marca, assim. Eu acho que dedicação ao que eu faço. Acho que é por aí. Márcia, como é que foi sua carreira? Conta um pouquinho, assim, da tua história, onde você estudou, quanto tempo você está na medicina. Então, eu tenho 35 anos de formada. Eu acho que a história da medicina, tentar contar rápido, mas a história da medicina ela aparece muito cedo na minha vida, assim. Eu lembro de, com 9 anos de idade, pensar que profissão eu teria. Pensei em 3 profissões e uma delas era a medicina, mas o que permeava essa escolha era muito, eu achava que eu ia salvar o mundo, né? Eu tinha certeza que eu ia salvar o mundo. E achei que na medicina esse era o caminho. E aí entro na faculdade, tenho 35 anos que eu sou pediatra, porque eu sou, na verdade, 35 anos que eu sou médica, né? E um pouco menos de pediatria. E o caminho foi esse. Eu fiz faculdade no interior de São Paulo, eu fiz em Bragança Paulista, depois eu fiz residência no antigo... Aí eu vou começar a entregar gerações. Eu fiz residência no antigo INAMPS, né, que hoje, na verdade, era o Ministério da Saúde, né, que tinha os hospitais antes do SUS, eu sou de antes do SUS. Depois eu faço uma especialização no Einstein e estou ligada ao Einstein desde então. Fiz alguns outros, fiz medicina psicossomática, fiz psicanálise com pediatria, tudo isso formação. Fiz uma pós em Boston de nutrição de pediatria, mas tudo sempre permeando a prevenção. Então essa é um pouco a minha história, eu faço consultório e eu me intitulo que eu faço uma pediatria educativa. Eu acho que, no fundo, eu acho que todo mundo está contando alguma coisa para o outro, né? Em qualquer profissão que a gente tenha. Mas eu acho que a pediatria me dá o privilégio
de contar histórias, de dividir o conhecimento. Acho que é isso, acho que é um pouquinho isso que eu tenho para falar. Para quem não conhecia a doutora, tá vendo? Deu uma boa ideia, hein, doutora? Agora vamos entender do outro lado lá, o Chico. Para que você vai ligar, Chico? Bom, acho que quem me incentivou muito sempre foi meu pai, né? Talvez ele seria o meu contato. E eu acho que ele sempre me inspirou. Ele é médico, né? Mas por mais que essa seja a nossa principal similaridade, eu tomei um caminho bastante diferente, né? Eu sou formado na mesma faculdade que ele, ambos fizemos USP de Ribeirão Preto, mas ele é psiquiatra e eu fui fazer clínica médica e hoje estou terminando a residência de UTI, né? Por mais que sejam duas carreiras bastante distintas, algumas coisas acho que ainda ficaram em conjunto, né? Meu pai sempre estudou a mente, hoje ele é mais psicanalista do que psiquiatra, e eu sempre me interessei por comunicação, né? E eu acho que na UTI eu consegui encontrar uma forma de expressar esse fator de determinação em comunicar, em ter empatia, em poder acolher tanto os pacientes quanto os familiares, né? Eu sou novo, eu tenho 5 anos de formado, então nem especialista ainda sou, mas acho que o mundo traz novidades a todo momento, né? Essa conversa nos permite compartilhar um pouquinho mais de tudo isso. Muito bom. Inclusive a própria medicina, né, doutora? Evoluiu muito nesses últimos anos. E ter vocês dois aqui com essa combinação, né, Andréa, das gerações dentro de um assunto, né, que pra gente é interesse total. Todo mundo precisa e gostaria de ter a sua saúde plena o tempo inteiro. E a senhora, posso falar senhora? Por favor, me poupa. Você. É que falou em médico, é doutora, senhora, pelo amor de Deus. Mas você citou a questão da prevenção, né? E depois, eventualmente, a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas a geração, quando a gente olha a galera de 20 e poucos anos, já está muito mais orientada à prevenção do que antigamente, né? Então, misturar aqui um doutor, 5 anos de formado, com uma doutora super experiente que cuidou dos seus filhos, pra gente é um privilégio, né, André? É um privilégio. E tudo isso tem a ver com a nossa proposta, né? Eu acho que a nossa proposta é exatamente isso, é dizer que a gente aprende com todo mundo todos os dias, as gerações mudam, as propostas, né, mudam e é assim que a gente vai seguindo. Então, para continuar, eu vou fazer mais uma pergunta para Márcia. Márcia, qual o seu lugar favorito no mundo? Depois aí dos teus 35 anos como médica. Meu lugar pessoal favorito? Eu acho que é viajar, assim, é estar em algum lugar que tudo isso, inclusive a profissão, me proporciona, assim. Eu acho que é conhecer lugares, é um antagônico, mas eu acho que é estar em algum lugar, estar de férias em algum lugar, mas que carregando tudo que eu tenho, tudo que eu sou e todas essas emoções que a profissão nos permite, mas é viajar. Muito bem. Posso fazer pro Chico? Pode. A gente tá ainda aquecendo, hein, gente? Assim, vocês viram, né? A apresentação é um terceiro que faz para vocês e agora a gente tá aqui explorando um aspecto que às vezes a gente no dia a dia não fala sobre, que é aquilo que nos motiva, aquilo que nos faz feliz. E com o Chico também, dado que você já apresentou seu pai pra gente, eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte: se você pudesse escolher algum momento da história, eu até conectar com a mente, mas eu achei que seria um papo muito cabeça, talvez eu não vou conseguir acompanhar o nível que você e seu pai devem conversar sobre esse assunto. Mas se a gente falar sobre momentos da história, tem algum preferido? Você gostaria de viver algum momento diferente da história? Bom, pergunta difícil, né? Difícil. Eu sempre fui muito ligado aos esportes, né? E eu tenho como memória muito clara na minha cabeça o Brasil sendo campeão da Copa de 2002, né? Até tem uma questão familiar de que meus 2 avós já não são mais vivos e ambos gostavam muito de futebol e estavam envolvidos nesse momento aí da Copa de 2002. Mas eu não lembro de muito do que aconteceu no mundo esportivo, né? Antes dessa data. Talvez essa data seja marcante para o momento que eu comecei a acompanhar. Então, acho que se a gente pudesse voltar e viver tanto as conquistas de futebol, 70, 94, quanto as outras conquistas do esporte, né? 36, Jesse Owens correndo no meio da Olimpíada na Alemanha, né? Nazista. Depois, enfim, os Jogos da Idade Moderna em Sydney 2000. Acho que são todos os momentos de importância do esporte, puxando o gancho da prevenção que a doutora faz muita parte.
o esporte sempre esteve na minha vida, e esses momentos de grandes conquistas eu acho que são grandes iluminações, assim, para mim. Então... Vê que o Francisco é multidisciplinar. O Francisco né? é Futebol, multidisciplinar, comunicação, medicina. Tá casado já, Francisco? Não tô. É um bom partido. Quem tá ouvindo e acompanhando, Francisco, é um ótimo partido, hein? É um ótimo partido. Bom, vamos lá. Agora é uma bate-bola, assim, é um bate-bola, uma palavrinha só. Eu vou fazer 3 perguntinhas para Márcia e o LG pro Francisco. Primeira, qualidade essencial de um médico, Márcia? Olhar para o outro. Descreva com uma palavra a sua infância. Que complexidade. Profunda essa, hein, doutora? Essa é a palavra, que complexidade. O que o sucesso profissional significa para você? Acho que significa ter uma grande parte de mim preenchida. Eu acho que também, vamos lá, né? O que é sucesso, né? Não sei se o que é sucesso para mim é a mesma definição de sucesso para vocês, mas eu acho que é saber que você chega no outro, assim. Então, eu acho que a partir daí te preenche de uma forma infinita. Eu não sei em que momento a gente vai aprofundar nessas diferenças ou semelhanças de gerações, mas tem uma coisa que permeia a minha vida e a do Francisco, né? Eu tenho provavelmente a idade do pai dele, né? Da mãe dele. Mas a gente sempre quer a mesma coisa, né? A gente sempre está em busca da mesma situação. Ele até quando falou do esporte, eu pensei, por que a viagem, né? Por que eu falei em viagem, né? E é sempre assim, como é bom a gente poder viver, né? Como é importante. E eu acho que na nossa profissão, quando a gente permite que o outro viva, permite no sentido de fazer parte dessa vida, eu acho que é o sucesso. Legal, né? Bom, gente, já tô aprendendo um monte aqui nesse bate-papo. Começa a ouvir e pensar ao mesmo tempo. É possível isso, doutora? Amém, né? Assim seja. Que assim seja. A gente vai ouvindo e pensando. Chico, para você eu pensei o seguinte, uma pergunta que me chamou a atenção, te ouvindo, falando da sua família, do seu pai. Imagino que você naturalmente tem uma família que vocês são próximos, assim, vocês Sim. devem se reunir e tudo mais. Você tem alguma inspiração familiar além do seu pai? Bom, acho que o meu avô, ele não era médico, na verdade, o primeiro médico da minha família é o meu pai, mas meu avô, ele foi professor. E acho que a frase mais nobre que ele tinha e que ele falou para mim e para todos os outros meus primos era estude, estude, estude. Olha. E era o que ele sempre, enfim, promoveu para os filhos dele, para os netos dele, que eu acho que levou a gente a tomar esse caminho de conquistas e de estudo e de dedicação. Muito legal. Eu tinha até pensado, André, em perguntar alguma coisa relacionada com o curso de medicina para ele, mas como ele se formou, faz 5 anos que ele está estudando UTI, que para mim já foi um aprendizado, doutor, eu não sabia que tinha residência em UTI. O que é que te desafia hoje? Bom, eu acho que para mim o maior desafio é conseguir me conectar diretamente com o paciente e com a família, né? Eu encaro pacientes numa situação de vida ou morte, de extremos, né? E conseguir tocar não só a alma, a mente, tudo que está acontecendo ali, para que a gente possa transmitir a verdade, possa transmitir empatia, é o maior desafio do dia a dia atualmente na minha profissão. Vocês estudam para isso? Muito. Curiosamente, muitas coisas que não são vindas da medicina diretamente, né? Eu leio livros do pessoal de Harvard, que tem uma escola de comunicação muito forte, porque essa é a base. A teoria é lógico, a gente tem que estudar e a doutora Márcia aqui não vai me deixar mentir, tem que estudar a vida inteira. Mas esse meio de campo entre a teoria e a prática, não só médica, a prática de comunicar, a prática de se fazer entender, talvez seja o maior desafio, principalmente porque eu não vejo isso muito bem ensinado na faculdade. Acho que isso foi uma percepção da necessidade ao longo do tempo que eu fui enxergando e que agora faz-se muito presente na minha vida. Super interessante. Enquanto a faculdade te dá profundidade técnica nos conceitos e na essência, quando você vai para a prática, ainda mais você que atua em UTI, você está num momento muito sensível e crítico, né? Você tem algum medo? Olha, todo mundo tem medo, né? Na prática médica, eu tenho muito pouco medo, assim. Eu tenho medo, às vezes, de não ser entendido. Mas acho que com alguns anos de experiência eu já consegui
pelo menos superar o medo da morte a ponto de entender que a morte ela é parte da vida, né? Agora, medos distintos a gente sempre tem. Tenho medo de que a gente fique sozinho, ainda mais considerando que a gente é uma sociedade e ficar sozinho é algo que incomoda, assim. Então, acho que esse seria um... Medo de ficar sozinho. Só esse tema, doutor, daria um podcast inteiro para a gente Com falar. certeza. A solidão. A solidão. Não, gente, aí, na verdade, você vê uma preocupação de uma geração, Você vê. né? Porque essa é uma preocupação realmente de uma geração mais antiga, né? De uma geração realmente que começa a se preocupar com isso, quando os filhos vão e que você começa a ficar sozinha. Mas você vê que hoje em dia isso já está tão mais recente, está tão mais pungente, né? É um baita medo. Você gosta de esportes, sabe, para algum time? Eu sou palmeirense. Palmeirense, eu pensei que ele ia falar assim, eu tenho medo do meu time ser rebaixado. Não Mas não como é o caso. Nossa, Não é a gente só tá Palmeirense é viciado, mesmo, doutora? claro. Eita, André, ela... Eu sou flamenguista, então não vou nem falar nada. Mas de fato, esse é um assunto, né, doutora, que essa questão da solidão, quando a gente aí começa a abrir janelas, né, André? Não é nem a proposta aqui, mas a gente quer depois aprofundar um pouco mais na profissão, mas falando especificamente de solidão, que o Chico trouxe esse ponto, provavelmente junto com a ansiedade é um dos grandes temas que a gente tem hoje na sociedade, né? Sim. A gente tem uma reestruturação da sociedade que atinge a todos, né? Quando a gente fala, né, de uma coisa que tá no meu dia a dia, as famílias estão estruturadas de uma maneira muito diferente, né? As famílias são nucleares, são pai, mãe e um filho, pai, mãe e 2 filhos. Você não tem uma ajuda, né? Assim, onde estão esses avós? Então, o desenho hoje da família é difícil. E essa história, não sei, Francisco, eu não conheço a tua história especificamente, mas essa história de alguém que sai, né, do interior e vem para São Paulo, vem para qualquer outro lugar, não é uma história... É uma história que sempre existiu, mas na nossa sociedade aqui, né, do que a gente vive no Brasil, é uma história sempre de muitas marcas, né? O mundo inteiro sai da sua casa e vai buscar, mas aqui a gente tem muita dificuldade disso. Então, acho que a solidão, ela sempre fez parte, mas ela estava muito acobertada por grandes estruturas familiares, né? Então, acho que hoje ela está aí, está latente, junto com a ansiedade, com tudo que permeia essa vida. E eu tô vendo a Márcia falar, é muito característica dela, assim, porque a Márcia, ela é uma pediatra muito abrangente, assim, né? Só pra você ter uma ideia, tem uma história engraçada, que as minhas filhas, elas diziam que estavam com dor de barriga pra eu levar na Márcia. Porque às vezes elas queriam conversar com a Márcia, tinha algum problema que elas não me contavam, mas elas sentiam liberdade, elas falavam, mãe, eu preciso ir na Márcia, mãe, eu não tô me sentindo muito bem. Demais, né? Porque realmente eu acho que a Márcia sempre trouxe muito isso de cuidar do corpo, da alma, e que na verdade muitas vezes o que ela está sentindo é só um indício de alguma coisa maior, alguma coisa que ela está sentindo, né, Márcia? Você sempre trouxe isso. E olha que legal que isso se conecta com uma coisa que o Chico falou aqui, que é estudar além da medicina, que é estudar comunicação, relacionamento interpessoal. E eu tô com um pedacinho de inveja aqui, porque eu fiquei pensando, um pai psicanalista deve demais, ser incrível, né? Deve ser incrível, pai deve psicanalista ser incrível. tem um lado incrível, não me deve conte ter o os lado dois dele, lados. não me conte o lado Deve ter os dele, dois lados. mas deve ser um lado incrível, mas porque eu acho que nós somos complexos, né? Eu acho que quando você me pergunta, defina uma palavra, o que foi a sua infância, não dá, né? Vocês precisam me dar 50 podcasts, assim, para chegar até os 3 anos de idade. Então, eu acho que isso e eu, assim, eu super concordo com o Francisco quando ele fala essa multidisciplinariedade, ela tem que estar interna em cada um de nós, no que a gente faça, né? Então, como não ler um filósofo? Como não entender a psicanálise? Só que isso tem que começar, aí eu vou defender a minha área de ação, assim, porque se isso não começa na infância, se isso não começa na primeira infância, se isso não começa dentro de casa, a gente tem várias questões, né? Mas é isso, acho que daria papo para horas. Hoje no almoço a gente estava falando sobre isso, né, André? A gente almoçou juntos hoje, e aí, aproveitando esse seu ponto para citar filosoficamente Nietzsche, que tem uma frase que é o torna-te quem tu és, né? E para mim ela tem relação com uma pergunta muito profunda também, que provavelmente a gente levaria dias para discutir sobre essa pergunta, que é quem é você? E é muito difícil às vezes a gente pensar quem nós somos fora da nossa profissão, fora do que a gente faz, fora das relações que a gente tem, né? Então, olha como é profundo mesmo esse tipo de pergunta, né? Porque toda vez que... E geralmente fazem essa pergunta perguntando qual a sua profissão, né? O que você faz. Mas quem você é? Você é muito maior que isso.
né? Algumas profissões, claro, o propósito de vida ainda está muito enraizado, que eu acho que a medicina tem um pouco disso, né? O propósito de vida vem muito enraizado. Sim. Outras nem tanto, né? Outras, mas eu não sei, André, assim, não sei se eu posso me estender nisso, mas eu acho que as nossas escolhas, a grande parte das nossas escolhas não são conscientes. Talvez na medicina o propósito pareça ser mais consciente, mas não necessariamente. Eu acho que se a gente quando você faz uma autoanálise, quando você vai ver por que você chegou nisso, por que essa especialidade, quando pensei, assim, eu entrei na faculdade de medicina para fazer psiquiatria, eu tinha certeza que eu ia ser psiquiatra. E depois, no desenrolar da faculdade, eu fui entendendo o que era mais importante para mim, como é que eu podia chegar onde... Então, eu acho que todos nós, assim, as nossas escolhas, a gente deveria dar oportunidade para todos para esse autoconhecimento. Eu acho que aí as decisões iam ser, teriam um caminho muito mais fácil. Pena que a gente só pensa em autoconhecimento quando a gente está mais velho, né? Sim. Mas eu digo que isso deveria ser matéria da graduação, Super, autoconhecimento. Sempre quando alguém... A gente acaba fazendo mentoria para profissionais e empreendedores, né? André faz isso, eu faço também. E sempre quando alguém me pede assim, uma dica, a dica de ouro, eu falo autoconhecimento. Mas deixa eu aproveitar o Chico sobre isso. Você tem uma inspiração familiar para a saúde, para a medicina. Você, quando passou na faculdade, começou a estudar, teve algum momento que você se arrependeu? O seu autoconhecimento falou, talvez eu tivesse entrado por aqui quase que por uma questão familiar, mas se eu fosse jogador de futebol, seria mais feliz ou não? Acho que a gente sempre se questiona se está no caminho certo, né? E acho que a gente só acha o caminho certo olhando para trás e vendo que ele foi certo. Eu nunca cheguei a ter nenhuma dúvida e pausar cursos ou algo do tipo, mas eu tive um momento da decisão do que eu ia fazer foi quando eu estava no colegial e eu parei para pensar, parei para experimentar, tenho familiares que são engenheiros, fui atrás de viver um pouco do dia a dia, talvez porque o dia a dia esteja mais relacionado ao trabalho, né, que acaba ocupando maior quantidade das nossas horas por dia, mas eu acho que foi para experimentar e viver outras pessoas que também eram inspirações para mim, o que faziam, o que meu tio fazia numa fábrica, que ele era engenheiro, o que parentes advogados faziam dentro de um escritório, para tentar enxergar eles e depois isso um desafio olhar no espelho e me enxergar. Muitos jovens passam, né? Então, mas vocês não... Posso? Claro. Mas eu ouvindo o Francisco falar desse jeito, não tem como não pensar na minha história, né? Eu sou filha de imigrantes, né? Meu pai é italiano, vem para o Brasil no começo dos anos 50 e ele vem para o Brasil com um objetivo, ele queria estudar. E eles estavam no pós-guerra, ele não tinha nada e ele veio, eu vou estudar e essa foi o foco dele e se tornou um engenheiro de super reconhecimento, barará, e foi uma cobrança muito forte para os filhos. Só que eu, com a idade que eu tenho, o que eu ouvia? Que eu podia ter 3 profissões. Ou eu tinha que ser médica, ou eu tinha que ser engenheira, ou eu tinha que ser advogada. Porque eram as 3 profissões na visão de pessoas nascidas no começo lá no começo do século XX. Isso estava muito ligado a ser o maior sucesso. Qual era o olhar do sucesso nessa época? Ele não era essa amplitude que a gente busca hoje, né? Ele era muito... Dinheiro, era a tua subsistência, o quanto você ser reconhecimento, né? Então, eu acho, assim, hoje, quando a gente vê, né, a oportunidade que o Francisco teve, a oportunidade que eu queria que eu procurei trazer para minha filha. Mas uma coisa que a gente nunca pode deixar de perceber é que a gente tem que olhar para trás, como o Francisco falou, mas esse para trás, muito para trás, né? Então, uma coisa que eu vivo muito com adolescentes no consultório, e alguns, eles querem me provar que eles inventaram a roda. E eu falo, não, ela já existia, faz uns anos que ela já existe. não, mas eu inventei a roda. E aí, se você entende que a roda já existe há muito tempo, que a humanidade demorou muito para chegar onde a gente chegou, e que agora a gente tem a possibilidade de sofisticar, eu acho que é a grande sacada, né? Então, não dá para desprezar nada do que se viveu. Mas dá para facilitar essa nossa adaptação. Nossa, isso é um aprendizado incrível, muito né? legal, hein? Porque é verdade, né? Porque se cada geração que chega quiser refazer tudo,
a gente vai andar sempre para trás. Né? E, na verdade, tem uma sofisticação, tem um aprimoramento, Sim. até com a própria tecnologia, que é, na verdade, adicionar o que já foi feito. Né? Isso aí. Isso é incrível mesmo. Muito bom. Bom, agora vamos falar da cozinha. Vocês falaram tudo bonitinho, a gente viu, a gente entende, vocês amam de paixão, mas agora a gente vai falar um pouquinho dos bastidores. Vamos abrir esse jaleco aí. Vamos abrir. Então a gente quer começar assim perguntando para vocês. Vamos entender quais são os desafios invisíveis da sua profissão. Burocracia, paciente, como é que vocês lidam com isso? Quais são as coisas que realmente poderiam não existir na função na profissão de vocês? Quais as coisas que vocês veem que precisam mudar com o tempo? E aí daí até um call to action para as próximas gerações, para que elas realmente se movimentem para isso. Vamos falar um pouquinho desses bastidores aí. Quem começa aí? Bom. Fala da UTI, Chico. Conta a verdade pra gente. Como é? Eu vou dizer pra vocês, trabalhar à noite não é fácil. Né? Eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios. Eu tenho trabalhado talvez tanto quanto durante o dia à noite. Né? Porque a UTI ela não para, ela funciona 24 horas, ela tem demandas. E isso é desgastante, né? Nós somos seres que oramos ao sol, né? Adoramos o sol. E quando você vai trabalhar à noite... Então, acho que essa adaptação de tempo, de rotina, de inversão, ou mesmo de trabalhar final de semana, noturno, são coisas que até a gente consiga organizar, é um desafio inicial. Assim. Eu ainda sinto bastante e prevejo que vou sentir um pouco disso, porque faz parte da carreira, né? Não que eu goste, mas... Agora, o tema, o assunto, ele é sempre crítico, né? Imagino que quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente ou já viveu ou conhece alguém que passou por uma UTI. Não é fácil. Em vários aspectos. Desde o acompanhante, que é super desconfortável para a pessoa ficar o tempo inteiro lá, mas especialmente para o paciente, é uma incógnita o tempo inteiro. E você citou aqui num determinado momento a sua preocupação com a comunicação. Tem algum bastidor dessa etapa? Do tipo, a enfermeira tem um papel, depois o médico vem, tem um outro papel, um acalma, o outro dá a notícia difícil. Como funciona isso? Eu acho que a equipe ela tem que estar muito bem alinhada para que todo mundo fale a mesma língua, né? Eu achar que a enfermeira tem que comunicar uma coisa e o médico tem que comunicar outra, a gente está andando em passos descompassados, né? A grande questão é que a gente consiga transmitir a mensagem, e esse talvez seja a maior dificuldade, né? Porque nem sempre a mensagem é o que todo mundo quer ouvir. Não é a coisa boa, não é a notícia boa... É a dificuldade, é a piora, é a ausência de possibilidades. E acho que passar essa barreira tem uma angústia de você conseguir se conectar literalmente com quem você está conversando para que exista uma conversa, exista uma resolução de uma negociação, que às vezes é conversar com uma equipe médica, conversar com o paciente, conversar com o familiar, mas que é muito difícil e que tem essa angústia inicial aí de como isso vai acontecer, até porque cada um reage diferente a algo que ouve, a algo que fala. Então, por mais que exista teoria, roteiro, receita, na hora da verdade, pôs o bolo no forno, pode sair muita coisa. Você, doutora Márcia. Conta aí, doutora. Conta pra gente os bastidores, assim, o que você vê que ninguém sabe, ninguém vê, mas que realmente às vezes até atrapalha um pouco esse papel do médico. Vocês sabem que eu acho que a gente teria que partir de um outro... Eu acho que a primeira reflexão é sobre o próprio médico. Uma coisa que eu vejo muito e está sempre nas nossas discussões, o que o WhatsApp se tornou na vida de um médico, na vida de um pediatra, vocês não têm ideia. Como é que o paciente lida com isso, como é que nós lidamos com isso. Até recentemente teve um colega que publicou no Jornal do Rio um texto sobre o quanto os pacientes estão sendo inadequados no WhatsApp e tal. E a gente acabou discutindo isso um pouco no hospital, né, como é que se faz isso. Então, tinham alguns colegas que queriam que todos os pacientes pudessem ler esse texto, porque o texto dizia, você é inadequado, você não sei o quê, você não sei o que lá. E eu falei, gente, e como é que fica a relação médico-paciente? E como é que fica a transferência e contra-transferência que tem a todo momento na nossa relação? Então, assim, se você me falar qual é
o que está lá, o que é difícil na profissão, eu acho que é a minha limitação. Acima de tudo, a minha limitação. A minha limitação no sentido de eu ignorar algo, de eu não ver algo, de eu não ter empatia por aquele que está na minha frente, por entender que eu estou vendendo alguma coisa. Um médico vende conhecimento e vende saúde. Então, eu acho de verdade, gente, não estou dizendo que os pacientes estão salvos e os médicos estão no inferno, mas eu acho que a primeira base é isso. Então, acho que o que me incomoda muito é você não ter uma equipe alinhada ou um time, falando até de uma estrutura maior quando você está trabalhando, e que todo mundo entenda que ele está lá prestando um serviço, né? Então, acho que isso é a primeira coisa. Eu acho que é a falha mesmo dessa autoanálise que todo profissional tinha que ter. Quando eu parto para o outro, eu não tenho dúvida que hoje em dia o meu maior concorrente, o que me tira, assim, poucas vezes eu saio do sério, mas quem me tira do sério são as pessoas que não estudaram para ser médicos, que não estudaram, que não são, ou não têm uma profissão paramédica, e definem uma conduta, os pacientes aceitam aquela conduta e eles chegam te trazendo isso como uma conduta. Então, não, porque tal pessoa disse, e quem é tal pessoa? Ah, é um influencer que tem não sei quantos mil seguidores e que ele diz que você tem que dar chuchu pro seu filho todo dia. Não é verdade isso, tá, gente? É só uma colocação. Então, importante para quem está acompanhando, isso não é só uma colocação, não é verdade. Não é verdade, chuchu não é verdade. Então, eu acho que hoje, uma das coisas, primeiro, com certeza, porque eu acho que se você está preparado, fica mais fácil. E o outro é o poder das redes sociais, de uma maneira destrutiva com relação à saúde. Acho que a gente passou recentemente uma coisa violenta com relação à vacina. É assustador. E aí a vacina ficou muito emblemático. Mas tem várias coisas nos bastidores, né? Com medicina e tão relevantes, isso, né? Não, super. Imagina medicina de adulto, porque ainda na infância existe essa cumplicidade ou suposta cumplicidade com o pediatra, né? Você espera isso. Mas no adulto você tem... Mas você sabe que isso está em todas as profissões? Eu acabei de escrever um artigo, eu escrevo artigo lá para Forbes, né? E assim, eu acabei de escrever um artigo falando exatamente isso, que assim, a nossa capacidade de vender não pode ser maior do que a nossa capacidade de entregar, de fazer um bom produto, de ser um bom profissional. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão aprendendo a vender informação, a colocar informação tão rápido, que isso está sobrepondo a qualidade do serviço. Então, compra quem aparece mais. Na verdade, assim, quem vende, quer dizer, que vende quem aparece mais. As pessoas vão buscando informação daquelas pessoas que aparecem mais. Os profissionais, às vezes, não têm essa habilidade de estar na mídia, estão dentro dos escritórios, estão dentro dos consultórios, e com isso, essa voz fica apagada. Não é o megafone não, aí mas é história. A gente estava conversando antes, né? Eu falei que meu sonho era ter um caminhão, e aí você pode falar, não, mas tem outros meios de você propagar o seu conhecimento. Eu não estou dizendo, assim, eu acho que as redes sociais, elas podem ter e podem ter grande valia na profissão, mas eu sempre preciso perguntar quem é a fonte, quem está dando aquele conteúdo, por quê? Então, dentro dos bastidores, eu acho que o difícil é lidar com as próprias dificuldades pessoais e o peso que tem tudo isso na nossa vida. Então, posso aprofundar rapidamente esse ponto? Porque vocês duas citaram coisas aqui que faz parte do dia a dia de quem está assistindo e acompanhando. Redes sociais e influenciadores. O Brasil é um dos países mais influenciáveis do mundo, né? O brasileiro se deixa influenciar porque ele realmente acredita numa pessoa falando num microfone, num programa de televisão, ou hoje em dia nas redes sociais. Dá para colocar uma perspectiva do lado do paciente agora? Quais são as boas práticas nesse sentido, então? A gente tem muitos influenciadores, a gente tem acesso, o que é muito bom, né? Lado bom, lado ruim, lado luz e lado sombra. E a gente tem acesso, por exemplo, a comparativos de qual produto vale a pena que é bom para a saúde, qual produto você deveria evitar e N outras coisas. Quais são as boas práticas para quem acessa, para quem assiste, para quem lê? O que um paciente hoje deveria, independente da geração que ele faz parte? Bom, acho que a informação está à disposição, né? Mesmo jeito que a divulgação de algo que não tem evidência ou que está sendo vendido, está sendo propagado como bom, procurar se isso realmente é bom, procurar quem são os profissionais por trás disso, também está muito disponível. Então, começa aí, a primeiro lugar, acho que procurar a fonte, né?
E dentro da fonte que você achou, procurar as referências que ela tem. Saber quem é esse médico, esse profissional, esse, enfim, influenciador, da onde ele tirou aquela informação. E quando chega em algo, acho que mais concreto, um tratamento, da onde será que veio a proposta desse tratamento? Quem mais faz isso no mercado, né? Porque acho que as pessoas procuram a informação fácil e a resolução fácil também. E a gente tem que tentar criar um senso crítico de que as coisas não são entregues de bandeja assim, né? Procurar um pouco da onde vem tudo isso, acho que a doutora pode falar com mais experiência. Não, mas acho é que isso. É um primeiro passo. E todas as... falando de medicina, todas as especialidades, elas têm a sociedade que as representam. Então, essas sociedades, primeiro, o Francisco vai estar ligado com a sociedade que eu represento, eu vou estar com a minha. Então, existem lugares onde você tem segurança no que você está lendo. E eu acho que ler... Eu sou de uma época que existia um livro, o único livro de pediatria, que era de um médico do Rio, se chamava Delamare. Ele era uma bíblia da pediatria. Referência, né? E lá você falava febre. Isso pode mesmo. ser excesso de roupa, como pode ser uma neoplasia, tá? Então, assim, como é que eu lido com isso? E eu sempre procurei dizer para os pais, vocês podem ler o que vocês quiserem, mas como vocês vão interpretar isso, a gente tem que entender como é que vocês estão interpretando. Vocês têm que entender isso. Então, eu não sei o que ficou, mas eu sou super... sou consumidora de redes sociais, faço parte disso, acho que está aí. É como usar o crachá ou entrar com reconhecimento facial no prédio, é como usar o relógio ou olhar minha sombra no sol. Assim, eu quero continuar usando o relógio e tal. Tá tudo certo. Excelente comparação. Tá tudo certo. Agora, a única coisa Super gerações, né? Não, é isso. Eu acho que a gente tem que sempre estar aprendendo. Perfeito, então, excelente. isso tá aí. As mídias estão aí. Agora, o uso que a gente faz sobre ela, como a gente vai olhar para elas, eu acho que também é importante a gente discutir sobre isso. Uma frase de Platão, escrita aqui na nossa caneca, para quem não está vendo a gente, está ouvindo. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Perfeito. Excelente. Muito bom. Bom, e agora a gente está chegando no final. Ai, que pena. Acabou. Mas a gente passou rápido, né? passou rápido. Gente, olha, com vocês aqui daria umas 10, 12 horas direto. A gente vai Seria um fazer plantão a aqui, doutor. van aí Nossa. da doutora Márcia. Bom, agora o nosso quadro é o seguinte. A gente chama de pizza da Luísa. Adoro. A pizza da Luísa é porque é o seguinte. A Luísa, minha filha, e a Luísa sempre foi da pá virada. Dizem o contrário, mas ela foi da pá virada. Tudo deu certo no final, tá? Mas ela foi da pá virada. E a Luísa dizia uma frase que era assim: conselho é igual pizza, só quero receber se eu pedir. E ela dizia isso toda vez que a gente ia dar um conselho pra ela. E aí ficou essa frase agora pra gente. E aí eu quero levar a frase da Luísa pra vocês. Então, que pizza vocês pediram e receberam ao longo da carreira de vocês? Que conselho vocês receberam que foi muito válido ou que não foi válido, que vocês descartaram? Tem alguma memória de um conselho, uma dica que foi dado pra vocês aí durante essa trajetória? Bom, eu lembro muito claramente de, antes de eu fazer a decisão por escolher ser médico, de quando eu estava nesse momento de conhecer medicina, conhecer engenharia, conhecer direito, minha mãe olhava para mim e falava assim: olha, você está pensando em ser médico, mas saiba que é antes, é durante e depois, em uma intensidade exorbitante, principalmente quanto ao estudo. Mas acho que o antes, durante e depois era muito mais do que só o estudo. Era a intensidade de relações, a intensidade de plantões, de trabalho, de uma carga emocional, que eu acho que se torna cada dia mais verdade desde que eu fiz essa escolha. E ela, como mulher de médico, né, deve ter vivido Sim, bastante e ela isso, é enfermeira, né? Então também viveu um uma carga aí da saúde que foi muito importante. Foi uma boa pizza, uma pizza saborosa. Sim. Foi. E aí, doutora? Tenho duas situações, se vocês me permitirem. Claro. Vai. Falo Pizza pouco, meia né? catupiry com queijo ou também tá. o frango? Uma já pediatra, já residente de pediatria, e teve um professor que ele falou no meu R1, no meu R2, no meu R3. Então, eu ouvi 3 vezes. E no primeiro ano, ele falava assim: o que a gente faz para não errar? E aí todo mundo falava: estuda, se recicla, faz uma boa história do paciente, examina. Todo mundo ia falando, ele falava: condição básica para ser médico, né? Com um olhar bem assim, condição básica. E ficava todo mundo esperando, então o que é? Ele falou: escute a mãe.
A mãe tem uma conexão com seu filho que ninguém tem. Se você não escutar, se você definir essa mãe como ansiosa, como ela está louca. Não exageramos assim, mas tudo bem. Ela está louca. É popular. Algumas pessoas falam. Ele falou, se você definir isso, provavelmente você vai perder um paciente. E perder, quando a gente fala isso como médico, a gente não está falando de perder porque ele procura outro. A gente pode estar custando a vida desse paciente. Então, desde então, eu nunca esqueci isso. Então, tudo eu encaro como esta mãe está enxergando mais do que eu. E vamos ver isso juntos. Todas as vezes elas enxergam, muitas vezes elas misturam o nervoso, a preocupação, mas sempre tem um quê a mais. Eu acho que isso foi a grande sabedoria, assim, que eu agradeço ter ouvido, assim, ter conseguido escutar isso. Lindo mesmo. Muito bom. Nossa, gente. Nossa, a gente está caminhando para o final, momento inspiração. E o final agora a gente vai voltar no tempo, acelerar o tempo. Então vamos começar. Faço para Márcia, você faz para o Francisco. Tá, Márcia, se você tivesse que voltar no tempo, em algum período na sua vida, sei lá, anos 80, Polaina, aquela coisa lá, menina. O que você diria para essa menina, para Márcia menina? Hoje, depois de tudo que você viveu, olhar para ela, o que você falaria para essa menina? Sem me emocionar, eu ia falar que vai dar certo. Assim, você tá certa, continua que vai dar certo. Acho que é isso. Ai, que lindo. Sem se emocionar, mas emocionou a gente, doutora. Obrigado por esse momento de emoção. Chico, e você? A gente vai pra frente, a gente vai viajar. Você vai imaginar que os carros já estão voando. A inteligência artificial faz tudo sozinho pra você, você só comanda ela. Estamos em 2050. O que é que você vai dizer pro Chico de 2050? Uau. Bom, acho que continue, né? Se a gente chegou tão bem em 2050. Mas acho que ter um foco em uma estratégia, eu tenho tentado levar isso e todos que estão à minha volta, dedique-se e continue a fazer o que você bem trilhou, bem traçou. A doutora olhou para trás e falou, acredite no que você fez, no que você faz que vai dar certo. Eu penso que a gente tem que continuar, porque eu acho que esse é o caminho para melhorar sempre. Muito bem. Se a gente perguntasse isso para a Dory do Nemo, o que ela diria, doutora? Continue a nadar. Ela falaria, continue a nadar, mesmo que alguém diga que você não consegue. É isso aí. Tem um pouco de Disney aqui nesse final desse episódio, André. Bonito. Bom, e aí pra gente fechar agora, como o nosso podcast é Gerações que Gera Ação, a gente quer que todo mundo que esteja assistindo tome atitude, tenha aprendido e tome ações. Vamos lembrar aqui de duas coisas que ficaram de mensagens aqui que geram ações efetivas pra gente. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, o Francisco fala do que ele aprendeu com a Márcia e a Márcia com o Francisco. Que legal, adorei, acho Gostou? Ótimo. Bora. A gente faz uma miscigenação das gerações. Bom, acho que esse conselho que a doutora Márcia recebeu ao longo da carreira dela é um aprendizado para todos, né? De escutar a perspectiva do outro. Por mais que talvez esteja meio desconectado com o que você está imaginando, que não faça tanto sentido para o momento que você está entendendo, a perspectiva do outro ela tem sim um fundo de verdade, ela tem algo que merece ser relevado para o contexto. Então acho que focar e entender o outro, entender a perspectiva do outro para aí sim continuar, eu acho que é essencial. Excelente. E aí, doutora? Eu acho que o que o Francisco me traz é muito isso mesmo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os vícios, né? E eu, como atendo de recém-nascido até final da adolescência, e estou pegando uma geração de adolescência muito difícil, muito sofrida, né? A sociedade conseguiu errar no seu máximo, eu acho que é isso que a gente está vendo na adolescência. Então, eu me pego muitas vezes um pouco ressabiada, né? Deixa eu ouvir o que ele tem para me falar, né? E é muito gostoso ver alguém jovem como ele buscando essa profundidade, né? Porque para mim o que nos diferencia, imitando a Dory, pensando no Nemo, eu acho que somos peixes, né? Mais superficiais, mais profundos, de média profundidade e tal. E eu acho que para o médico, eu não acho que é só para o médico, mas para o médico, para mim é fundamental
que ele se autoconheça, é fundamental que ele aprofunde na relação dele mesmo, na relação com o paciente, no outro. Então, e ouvir disso, alguém que está trilhando uma carreira numa melhor universidade do país, onde está fazendo uma residência e que é engraçado. Por isso que quando eu falo, gente, olha o estudo, porque ninguém tem ideia do que ele trabalha. Ninguém tem ideia das horas que ele trabalha. E ninguém tem ideia do suor que é isso. E ninguém tem ideia do que é não dormir de noite. Parece romântico, mas é muito suor, né? Então, eu acho que é isso. Ver alguém recém-formado, né, de 5 anos, e com essa determinação, eu fico muito feliz e orgulhosa. Assim. Acho que é isso. Que lindo. Gente, que Nossa, e a gente espetáculo esse aprendeu episódio, tanto. Ai, Andréa. foi muito bom. Espetáculo. Gente, queria agradecer muito vocês. Foi um prazer. Nem parecia que estava gravando, que nem senti que estava gravando. Foi uma conversa. Foi uma conversa muito agradável. Muito bom. Espero que tenha sido para vocês também, que vocês tenham Prazer foi gostado. nosso. Que foi uma Prazer hora é meu. prazerosa. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Eligia, novamente, por estar isso, aqui. adorei. Gente, foi um máximo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? É isso Então, aí. quem nos assistiu, nos ouviu, provavelmente vai ter muitas ações. A gente gerou muitas ações. Agora tem que executar e colocar em prática. É isso aí. Até o Beijo. próximo, Obrigada, gente. gente. Valeu. Obrigada.